Deus se fez pão, Deus se fez alimento, Deus se fez um conosco. Que tesouro, que alegria, que grandeza o mistério da Santa Eucaristia. Amados irmãos e irmãs, veja o tamanho do tesouro, né, da graça que Jesus concede à igreja. Quer dizer, Ele já havia feito por nós o que havia de mais maravilhoso, que é vencido a morte, nos dado o acesso à vida eterna, quando Ele morreu tomando sobre si os nossos pecados. Mas mais do que nos dar esse acesso à salvação, o Senhor, vendo das nossas fraquezas, das nossas misérias na vida presente, ainda nos deu a graça nos sacramentos e a graça do sacramento da Eucaristia, para que por meio desse sacramento pudéssemos nós crescermos na fidelidade, na santidade, na perseverança final. E deixou esse grande tesouro sob os cuidados da igreja, esse grande tesouro como um grande prêmio sobre os cuidados do sacerdote, sobre para a realização no sacerdócio desse grande mistério. E tomar consciência disso também é uma luta, né? É um crescimento, uma maturidade que precisa ser adquirida. O próprio padre tem que tomar consciência. Não sei se vocês conseguem imaginar, por mais que a gente entenda, né, a teologia, estude a Bíblia, aí você está lá 7 anos no seminário, e nos 7 anos, no nosso tempo, hoje os tempos mudaram um pouco, mas naquele tempo não tinha internet fácil assim como tem hoje, né? Então tinha um único computador com internet. A gente descia para estudar numa sala de estudo, você tinha que escrever tudo à mão, depois descia para digitalizar, para não ficar muito tempo no computador, que o outro já ia usar o computador. Hoje cada um arranca o seu computador debaixo de da mesa lá, cada um tem o seu notebook, é outra história. Mas quantas dificuldades, aí você tinha lá toda aquela dificuldade para você se formar, né? E o seminarista ganhava lá R$60, bom, era até bastante coisa, R$60 nesse tempo, para cortar o cabelo, para você comprar uma escova de dente, uma pasta. Eu trocava de escova 4 vezes por mês, cada 15 dias, uma semana eu trocava de escova de dente, que eu tenho uma mania de trocar escova de dente. Aí era para cortar o cabelo, trocar a escova, para fazer umas coisinhas. Aí você precisava ir num lugar, tinha que pedir para o reitor. Você precisava ir na papelaria, tinha que pedir para o reitor. Então, quer dizer, a vida do seminarista é uma vida muito regrada, cheia de limitações. E aí, de repente, você vai ser ordenado. E aí depois você foi ordenado diácono. Aí 3, 4 meses, 6 meses depois você é ordenado padre. Olha, está aqui sua paróquia, está aqui sua casa, está aqui sua vida. Agora vai lá e você vai presidir a Santa Missa. E você vai estender suas mãos e vai ler essas palavras do missal. E esse pão e esse vinho vão se tornar o corpo e o sangue do Senhor. Vocês conseguem entender a mudança de vida que acontece na cabeça do jovem que está no seminário? Por mais que você está sendo preparado para aquilo, de repente assim, num tempo você não tem nada, você não é dono de nada, você não faz nada. E no outro está nas tuas mãos e nas tuas palavras o tesouro mais precioso da igreja, que é a Eucaristia. No outro você tem a responsabilidade de trazer o Senhor, o Senhor, o Rei dos Reis, à terra. Quer dizer, até o sacerdote precisa criar consciência do que é o seu ministério, criar consciência do tamanho, do valor da Eucaristia. Veja, tomar as decisões de entregar o Santíssimo Sacramento às crianças, aos adultos que não foram catequizados, tomar a decisão de realizar uma primeira Eucaristia, de dar um sacramento, de dar a Eucaristia como alimento de vida eterna para as crianças e para os jovens, para os adultos. Quer dizer, tomar todas essas decisões diante da grandeza do que é o sacramento da Eucaristia, o tamanho dessa responsabilidade, o impacto que isso vai ter na salvação das almas e na construção do reino dos céus.
pode ser também tomar a decisão de entregar Jesus aos algozes, de entregar Jesus aos perseguidores. Então, por um instante, o coração do sacerdote precisa estar muito afinado com Deus. Vai lá, Ananias, vai lá e reza por aquele homem, o Saulo. Mas, Senhor, ele perseguiu os cristãos. O Senhor tem certeza que é para mim ir lá? Isso daí pode não terminar bem, Senhor. O coração do sacerdote precisa estar sempre numa escuta tão profunda, porque é sempre uma decisão arriscada, entregar o Senhor nas mãos daqueles que o amarão, ou entregar o Senhor nas mãos daqueles que o profanarão, o perseguirão. Ananias, na escuta profunda da voz do Senhor, precisou tomar esta decisão. Gente, a Eucaristia é o maior tesouro da igreja. Nos é dado diariamente, toda manhã, nos é entregue desde o dia da nossa primeira Eucaristia, mas não perdeu o seu valor, não perdeu a grandeza do seu valor, e por isso, vir à missa pela manhã é o momento maior do teu dia, é o ponto alto do teu dia, porque nada do que você for fazer depois desse momento, nada que for acontecer na sua vida depois dessa hora da comunhão, de estar com o Senhor, é mais importante, mais sagrado e mais sério. Não dá para receber Jesus no Santíssimo Sacramento de qualquer jeito, viver de qualquer jeito. É um sublime mistério de amor que o Senhor nos deu, que o Senhor deixou para a igreja guardar e zelar. E por isso grandes santos da igreja morreram por causa do Santíssimo Sacramento, para defender o Santíssimo Sacramento. Você vê a história do santo protetor dos coroinhas, São Tarcísio. Que coisa bonita, né? Ou entregar a Eucaristia ou morrer. Prefiro morrer do que entregar o Santíssimo Sacramento. Gente, quantos santos por causa da Eucaristia morreram. Eu gosto de falar da história de Santa até esqueci o nome, Iselma, da Santa Idelma, muito obrigado. Eu sempre falo dela e esqueci. Santa Idelma, aquela menina que dizia que quando ela tinha desejo de comungar, e aí ela falava assim: mas como que pode as pessoas receberem Deus e não morrer de amor? Ela falava isso para a catequista. E quando chegou o dia da primeira comunhão dela, ela entrou na fila, recebeu Jesus, voltou para o banco e morreu de amor. Eu estou querendo dizer a grandeza que é poder comungar, a alegria que é poder receber o Senhor. E quem já entendeu isso, sofre longe do Senhor. Quem já entendeu isso, não dá para trocar mais Jesus por nada, deixar Jesus em segundo plano. Quem entendeu, porque é o meu corpo, é o meu sangue que eu vos darei, e quem não comer desse corpo, quem não comer desse sangue, quem não estiver em comunhão, quem não recebê-lo, não viverá eternamente. E eu estou dando para vocês, agora como um bebê que Deus coloca sobre os cuidados da mãe, como uma criança que está no colo do pai, que a mãe em qualquer momento pode simplesmente ir lá, abrir a janela e jogar do prédio, se não tiver a certeza, a serenidade, a seriedade de que aquilo é da vida e do valor daquela vida. Assim como inocente, com toda a potencialidade, com toda a grandeza que é uma vida, assim inocente a criança está sob os cuidados dos seus pais. Assim também Deus, no máximo de sua grandeza e de sua humildade, se fez inocente, prisioneiro de amor na palma de nossas mãos. Se fez agora prisioneiro, encerrado de amor na nossa boca, se unindo e unindo profundamente sua vida ao nosso corpo finito, embarcado pelo pecado. Deus se fez pão, Deus se fez alimento, Deus se fez um conosco.
que tesouro, que alegria, que grandeza o mistério da Santa Eucaristia. Por ele devemos dar a nossa vida, por uma vida apostólica, por uma vida eucarística, devemos nós nos tornarmos apóstolos, missionários dessa boa notícia, zeladores, soldados, guardiões deste Santíssimo Sacramento. E quando nós comungamos, nós crescemos na graça. A Eucaristia produz no coração e na terra boa frutos profundos. Não se comunga em vão. Quando se comunga em plena comunhão com Deus, preparado para receber a Eucaristia, cresce em você a graça que santifica. Deus se comunica com você de forma mais rápida e extraordinária. Quando se comunga, o próprio Jesus nos preserva dos pecados, nos dá a graça para a santidade e nos livra das fraquezas da nossa concupiscência. Quando se comunga, se participa da vida do próprio Deus, porque Cristo produz em nós o que é próprio dele. Precisamos comungar, amados irmãos, precisamos de Jesus todos os dias, e precisamos algumas vezes ao longo do dia fazermos uma comunhão espiritual. Apesar de comungarmos agora, podemos ao longo do dia dizer: Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Eu te amo, eu te espero, eu te adoro, venha ao meu coração. E convocar e pedir que a graça daquela mesma comunhão se repita inúmeras vezes em nossas almas. Assim, não seremos mais nós, mas é Cristo que viverá em nós, como nós podemos ver também na vida de Paulo. Que Jesus Eucarístico seja a alegria do nosso coração e a força da nossa igreja. Nós queremos nessa semana, nesse final de semana, temos a alegria de lançar na cidade de Várzea um site que nós vamos começar a fazer um cadastro. Você vai entrar nesse link e vai cadastrar o seu nome e escolher lá um horário para você fazer uma possível adoração. Nós queremos montar uma adoração perpétua. É possível que todas as cidades tenham uma adoração perpétua, que Jesus seja adorado dia e noite, incessantemente. É impossível que não haja numa cidade, só se nós erramos muito nas pregações e não ensinamos nada, 500 pessoas numa cidade inteira, 500 pessoas dispostas a adorar Jesus em horas diferentes, e uma vez por semana, uma hora, uma vez por semana, estar lá com Jesus, adorando pelas intenções do mundo inteiro, aos pés do Santíssimo Sacramento. É um desejo do meu coração. O bispo ainda não sabe. Vamos armar a primeira casa, depois a gente conta para ele. Precisamos ter, não vamos passar vergonha, que se o construtor não planeja a casa, né, antes de construir, vai passar vergonha, né? Vamos planejar a casa, vamos ver se a gente consegue organizar tudo isso, e depois a gente apresenta a planta. Então, vamos organizar. As pessoas vão entrar no link, vão se cadastrar, escrever o nome lá, o telefone, qual o horário que poderia adorar. O próprio programa vai bloquear, por exemplo, se já tiver 3, 4 pessoas no mesmo horário, você vai ter que escolher outro horário. Assim eu vou organizando, porque 3 pessoas, porque para faltar 3 pessoas só se for máfia, né? Um falta, o outro aparece, né? Vai saber. Então, vamos organizar uma adoração. E, se Deus nos der a graça, lá na Comunidade São Benedito, na capelinha da Comunidade São Benedito, nós conseguimos que lá seja uma capela de adoração perpétua. É bem no centro ali, né? Bem perto do centro ali de Várzea, é fácil para todo mundo ter acesso. Eu quero estender esse convite às outras paróquias. Então, com a ajuda do Júnior da Pascom, já desenvolvemos o site, né? Já desenvolvemos mais ou menos toda a parte aí por trás desse projeto.
e convidei a Sandra Tortorella para ser a coordenadora aí do projeto, e com a graça de Deus, se for da vontade do Senhor, tudo vai dar certo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.